Olá, alunos! Mais uma vez para uma aula do Projeto de Vida, né? Hoje nós vamos falar então sobre a importância da autoavaliação. Imaginem vocês tendo que prestar um vestibular e este vestibular sendo num estágio de futebol e vocês tendo que responder a prova no colo ali. Então, de 1970 a 1977, a UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, ela teve que fazer dessa forma, né? Por conta de questões políticas e administrativas. Aí os candidatos, né, sentados na arquibancada de concreto, pensando ainda além de ser desconfortável a questão de estar sentado, imagina, sol, vento, chuva às vezes, né? E eles tendo que encontrar uma posição confortável para responder as questões. Então, imagina, fazer uma prova de vestibular já não é fácil. E aí, imagina fazer uma prova de vestibular nessas condições. Complicado, né, galera? Então, independente do tipo de prova, todos nós que estamos ou já frequentamos a escola, né, temos alguma lembrança de uma avaliação que nos marcou, né? E aí eu pergunto para você, ser avaliado te deixa ansioso ou inseguro? Em dias de provas ou testes, você costuma ficar desconfortável? Haveria algum modelo de avaliação capaz de medir de forma mais ampla seus talentos e habilidades pessoais? Então, toda vez que, na sua vida toda, tá, galera? Toda vez que você for avaliado, tiver que passar por um processo de avaliação, você vai se sentir desconfortável, né? Então, talvez, eu penso que as avaliações, elas poderiam ter ser vistas de uma outra forma, né? E para que nós tenhamos uma relação mais agradável com esse processo, a questão de avaliar precisa deixar de ser algo exclusivo de escola ou de concursos. Essa questão, ela deveria fazer parte do nosso cotidiano. E daí, para que isso aconteça, existe uma forma de você se autoavaliar. Uma mudança de cultura, né? Avaliar em relação ao que você faz, como você estuda, assim, critérios específicos e que podem ser aplicáveis. Então, esse método de autoavaliação, ela tem sido bastante usada e ela promove um melhor engajamento, né? Então, vamos lá. Como é que a gente faz para pôr em prática isso aí, professora? Então, para que a gente possa medir assim que eu falo, se autoavaliar a respeito do autoconhecimento e sinceridade. Para que possamos colocar em prática uma autoavaliação realmente eficiente, precisamos ser sinceros em todos os aspectos que buscamos desenvolver. Então, a análise crítica é uma ferramenta importantíssima, você fazer uma análise daquilo que está dando certo ou não, para alcançar o que você deseja, tá? O seu objetivo. Ter metas. Então, você delimitar meta é uma coisa extremamente importante, porque se eu não tenho meta, eu não sei para onde eu vou, né? A gente já falou sobre isso também. O que é bastante importante. Seja gentil e generoso com você. O que é isso, professora? Não se cobre tanto. Saber identificar qualidades e potencial é extremamente importante numa autoavaliação. Ah, professora, eu sou ruim em tudo. Não existe alguém ruim em tudo, galera. Então, você tem qualidades, você tem potencial e é nessa autoavaliação que você vai descobrir, ok? Pontos de melhoria. Então,
você identificar onde não está legal e aí trabalhar aquele ponto. Isso tudo na autoavaliação. Então, professora, mas quais são as vantagens de eu me autoavaliar? A prática de uma cultura autoavaliativa proporciona mais maturidade e coerência no ato de se avaliar. Além disso, a autoavaliação, ela te propõe ser mais assertivo, reconhecer os aspectos pessoais e habilidades valiosas que uma prova tradicional por si só não seria capaz de identificar. Aí eu vou deixar nos slides uma atividade mão na massa, que é só para vocês lerem, tá? É um método que chama QWL. E aí tá ali no finalzinho, eu gostaria que vocês lessem. E daí, dentro dessa leitura da atividade mão na massa, desse método QWL, eu vou deixar a pergunta que vale presença aqui no vídeo. Você aluno, você se identificou com esse método QWL? E eu gostaria que você me falasse um pouco sobre o que você analisou desse método. Então, tá aí a pergunta que vale a presença. Eu vou abrir o formulário e aí eu só vou colocar no formulário que a pergunta está no vídeo, tá bom? E o que é interessante vocês aprenderem com a autoavaliação? Talvez na prova da professora X eu não fui bem, mas eu sei do meu potencial, eu sei das minhas qualidades, então eu não vou ficar tão chateado, tão magoado, né? E aí vem uma questão assim que eu gostaria de falar com vocês. Quando vocês fazem trabalho em grupo, que assim é bastante usado aqui na escola, eu pergunto para vocês: como você avalia a sua participação no trabalho? Existe algo que você tenha que investir ou melhorar? Você consegue ver a sua contribuição na realização da tarefa? O seu comportamento ajudou a desenvolver a atividade? Você manteve o foco e você se manteve aberto ao diálogo com seus colegas? Ou você é daquele que quando você vai fazer um trabalho, é a sua ideia que vale e a dos outros você fala, isso não vai dar certo. Como é você em relação ao trabalho em dupla? Em dupla, em trio, em 5? Então eu gostaria que vocês fizessem, para começar a aprender o que é uma autoavaliação, que vocês avaliassem o último trabalho que vocês fizeram. Como foi? Você consegue identificar pela sua mão ali na apresentação do trabalho, né, que normalmente tem slides, essas coisas? Você consegue? Como foi o seu comportamento durante a confecção ali do trabalho? E aí você aceitou as ideias que seus colegas te deram? Isso é autoavaliação, tá, galera? Então, vou reforçar. A atividade de presença, ela é referente à atividade mão na massa. Deixa eu ver que número que é o slide que eu já falo para vocês. Slide número 14, atividade mão na massa. E aí vocês vão lá, vão ver, e daí eu vou deixar o formulário ali só para vocês colocarem o que vocês entenderam dessa estratégia, né? Desse método que foi proposto aqui, tá bom? Até daqui a pouquinho, tá? Que eu volto com uma outra aula já já.